Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 50, ainda nas atribuições do Congresso Nacional, nós vamos falar sobre a convocação de ministros de Estado pela Câmara e Senado. Veja o texto do artigo 50 que diz o seguinte: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministros de Estado ou qualquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Importante artigo, existe também o parágrafo 1º e 2º, mas vamos por parte. Vamos entender que nós estamos falando da Câmara dos Deputados e o Senado Federal, mas não somente estes, mas também qualquer de suas comissões. Muito importante, tá? Poderão convocar quem? Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República. Preste atenção, não existe convocação do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou qualquer uma de suas comissões ao presidente da República, ok? Não existe esse tipo de convocação. Preste atenção que o poderão é uma faculdade da Câmara dos Deputados, Senado Federal e comissões, mas o convocar significa uma obrigatoriedade para esse ministro de Estado ou qualquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência de comparecerem. Comparecerem para quê? Para prestarem pessoalmente, de forma pessoal, informações sobre assunto previamente determinado. Veja que no caput do artigo 50, nós temos uma convocação pessoal. E caso esse ministro de Estado, por exemplo, não compareça para prestar as informações, importará em crime de responsabilidade, a menos que a sua ausência tenha uma justificação adequada. Ora, ausentando-se da convocação sem justificação adequada, importa em crime de responsabilidade. Então, destaque no seu material o seguinte, que é uma convocação, é de forma pessoal aqui no caput do artigo 50, e importa em crime de responsabilidade a ausência. E eu separei um julgado aqui, inclusive já foi base de nota técnica lá na Câmara dos Deputados, que diz o seguinte: o processo de impeachment dos ministros de Estado por crimes de responsabilidade autônomos, não conexos com infrações da mesma natureza do presidente da República, ostenta caráter jurisdicional, devendo ser instruído e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Olha, em relação ao artigo 50, isso pode ser uma questão na sua prova. É lógico, prova de nível mais elevado, tá? Para você que vai fazer uma prova de nível médio, em bancas literais, em bancas que cobrem o texto da Constituição, fique atento para as palavras que nós grifamos em vermelho. Mas, quando ocorre o crime de responsabilidade de ministro de Estado, pode haver o processo de impeachment, não é isso? Ok. E esse processo de impeachment, se não for conexo com infrações da mesma natureza do presidente da República, ok? Se ele for autônomo, ele vai ostentar o caráter jurisdicional, ou seja, vai ser instruído e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o julgado ainda traz mais informações. Veja, prevalência na espécie da natureza criminal desses processos, cuja apuração judicial está sujeita à ação penal pública da competência exclusiva do Ministério Público Federal, conforme artigo 129, inciso 1. Também há de se falar em ilegitimidade ativa ad causam dos cidadãos em geral, a eles remanescendo a faculdade de noticiar os fatos ao parquê. Ausência de alteração substancial no texto ora vigente, manutenção do posicionamento jurisprudencial anteriormente consagrado, denúncia não admitida. Aqui, no nosso exemplo, era uma denúncia feita por cidadãos. Recebimento da petição como notícia crimes com posterior remessa ao Ministério Público Federal. Mas o que nós destacamos
é o importante para a sua prova. Processo de impeachment dos ministros de Estado que descumprem a convocação pela Câmara, pelo Senado ou por suas comissões, crime de responsabilidade, ostenta caráter jurisdicional, se não conexo com infrações da mesma natureza do presidente da República, ok? Instruído e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Continuando no texto, nós temos o parágrafo 1º e 2º. Vamos ao 2º, depois voltamos ao parágrafo 1º. Por quê? No parágrafo 2º, nós vamos ver a seguinte situação. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput desse artigo. Veja que nós estamos tratando de pedidos escritos, ok? No caput nós falamos da presença pessoal do ministro. Aqui nós estamos falando de pedidos por escrito. E, importando também da mesma forma em crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Também importa em crime de responsabilidade a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias e também a prestação de informações falsas. Ok? Importante, lembre-se que o crime de responsabilidade, não conexo com infrações da mesma natureza do presidente da República, ostenta caráter jurisdicional. E, no parágrafo 1º, nós podemos ver exatamente o contrário. Aqui, olha, os ministros de Estado, não é a mesa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, não são suas comissões, não é o Congresso Nacional. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou qualquer das suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimento com a mesa respectiva, para expor assuntos de relevância de seu ministério. Ah, professor, por que o texto constitucional traz essas prerrogativas? Ora, aqui nós vemos que o poder não está concentrado apenas no executivo. O poder está com o judiciário, legislativo e o executivo. Nada melhor que bons entendimentos entre os ministros de Estado, entre a mesa da Câmara dos Deputados, Senado Federal, para que nas votações os projetos possam ser direcionados de acordo com o bem para todos os que pertencem à República Federativa do Brasil. Preste atenção no artigo 50, muitas matérias divulgadas na mídia, mas você que já estuda há um tempo sabe, nem tudo o que a mídia reporta, nem tudo o que é falado, nem tudo o que é mencionado, nem tudo o que é noticiado corresponde ao texto constitucional. E na hora da sua prova, você pode ser levado a engano, pode ser levado a erro. Observe o texto constitucional, resolva a sua questão de prova e vença essa etapa do seu concurso, da sua vida, da sua faculdade. Conquiste a tão sonhada vaga. Importante destacar que concursos para a área legislativa certamente podem trazer uma questão de prova nesse sentido, tá? Próxima aula vamos falar sobre a competência privativa à Câmara dos Deputados. É o artigo 51. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.